eu me entregarei. Sim, por ti bendito Deus, tudo entregarei. Não vai embora, parei. Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a classe VIP. Sim, a classe VIP é o estudo diário. Bom dia, jovem, vai com Deus. A classe VIP é o estudo diário da Bíblia. São mais de 800 vídeos discorrendo a Bíblia. Nós também temos aqui a Bíblia comentada. Não somos famosos, mas também fazemos arqueologia. Saudações à turma de estudo arqueológico. Isso, pós-graduação da UNASP, a Universidade Adventista Brasileira. Nós estamos estudando nesse trimestre, o tema é geral, o amor e a justiça de Deus. A gente estuda a Bíblia de modo dirigido diariamente. E eu estava pensando aqui com os meus botões. Esse autor tem uma coisa que me agradou bastante. Eu vou até ver o nome dele aqui que eu não lembro agora. Esse autor tem algo de Jesus que me agradou. John C. Peckman, PhD, editor associado da Adventist Review, na época em que essa lição da Escola Sabatina foi escrita. Ele era professor de Teologia e Filosofia Cristã no Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia da Universidade Andrews, nos Estados Unidos da América. Você começou a balançar um pouquinho porque está meio ventando aqui. Calma, ventinho, deixa eu fazer a gravação. Esse autor, John Peckham. Vamos lembrar do Pac-Man. Bom dia, cavaleiro, vá com Deus. Vamos lembrar do Pac-Man, sabe aquele come? Pra não esquecer o nome do autor. Peckham. Ele usa parábolas. Tá pensando que é Jesus. Bom dia, cavaleiro, vai com Deus. Jesus falava por parábolas. O que é uma parábola? Parábola é uma comparação. Você mostra alguma coisa para que a pessoa compreenda outra. Por exemplo, não me ocorre nada aqui. Tá. O autor, ele fala nas lições passadas aí, que Deus ama. Bom dia, Jota. Que Deus ama visceralmente. Tá certo, a imagem não é do autor, mas ele trabalha bem esse tema. O que é amar visceralmente? É amar de modo integral, sentindo lá do íntimo. As vísceras são os nossos intestinos. Deus ama desde o abdômen. Na semana passada, para mostrar a origem do mal, como que o mal pode existir se Deus esqueci agora o nome. Como é que é? Se Deus é todo poderoso, e
Eu não lembro agora, mas tudo bem. Deus é tudo poderoso. Achar a palavra aqui que eu já esqueci, estudei tanto. Como é que é? Pencator. A defesa do arbítrio 3. Não entregarei. Achei aqui, ó. Deus é Pantocrator. Pantocrator. Como que Deus é Pantocrator? Como que Deus é todo poderoso? E ainda assim o mal existe. Então Deus é responsável pelo mal? Não, cara pálida. Deus não é responsável. Bom dia, cavaleiro. Quer passar no YouTube ao vivo aqui? Não, obrigado. Vai com Deus então. Entra lá no canal Vigia das Pessoas. Deus é todo poderoso. E esse autor, ele usou uma ilustração semana passada que eu achei fascinante. Bom dia, vai com Deus. Vai com Deus. Achei fascinante. Como conciliar o todo poder de Deus com o fato de o mal existir? Aí ele mostrou a ilustração do bolo. Vamos imaginar. Bom dia, jovem. Vai com Deus. Vamos imaginar Deus, um grande culinarista, não, culinarista não, Deus é maior. Não é maître, Deus é um grande... Fugiu a palavra agora. Mas ele é um mestre, desses mestres aí. E imagina que ele... Lembra aquele programa que tem aquele cara estressado? 5 minutos! 5 minutos! Imagina que esse mestre aí francês, ele vai fazer uma receita de bolo. Bom dia, cavaleiro, vai com Deus. Ele pega os melhores ingredientes que ele conhece e aí ele decide compartilhar essa receita de bolo com seus alunos. Seus alunos, nem todos gostam dele, alguns não gostam. E ele decide falar, não, vocês vão me ajudar a fazer esse bolo. Eu vou colocar o ingrediente A, B, C e vocês vão colocar o ingrediente de vocês. Foi isso que aconteceu. Deus, por causa do seu grande poder, por causa do seu grande amor, ele foi fazer essa receita de bolo e trouxe os melhores ingredientes. Só que ele permitiu que eu, como ser humano, colocasse um ingrediente. Satanás, como anjo, colocasse um ingrediente. Só que o ingrediente que eu coloquei, o ingrediente que Satanás colocou, não é bom. Era para pôr sal, ele colocou pimenta. Por isso que às vezes o bolo fica meio intragável. Mas não é a culpa de Deus. A culpa é do pecado, que não se originou em Deus. Apesar de Deus ter total controle, ele não exerce o seu controle. Por amor a nós, ele nos deixa escolher que tipo de ingredientes queremos colocar na massa, ainda que ele saiba que não vai dar certo. Essa fala foi para trazer a maior parábola que Jesus Cristo contou aqui na terra. Vá com Deus! A maior parábola que Jesus Cristo contou aqui na terra. Gente, eu estou fascinado com o nascer do sol nesta manhã. Louvado seja o grande Deus, vigia das pessoas, que nos permitiu vivenciar isso.
Muito bem, já estamos na lição 9. Gente, a lição corre. Daqui a pouco vai começar o segundo trimestre do ano. E nós já temos o tema para o segundo trimestre, que vai de abril a junho, que é profecia. Bom dia, vai com Deus. Nós vamos falar de profecia. Sim, o assunto mais caro para mim, profecias. Adquira já a lição, entra na cpb.com.br e não estou ganhando para fazer propaganda. Estou ganhando de Deus, que não é pouco. Entra lá no site, compra a sua lição. Existem algumas opções de leitura. Bom dia, cavaleiro, vá com Deus. Existem opções de algumas, de você baixar as lições até de graça. Tem de graça aí. Só não estuda quem não quer. Então já providencia a sua para o próximo trimestre, cujo tema será profecia. Então certamente vamos estudar Daniel e Apocalipse. Esta semana o tema da lição é o conflito cósmico. Ora, se Deus é o grande mestre da cozinha, se Deus sabe fazer bolo como ninguém, por que Ele permitiu que esse bolo fosse assado? Por que Ele permitiu esse bolo não virado, como disse Ezequiel? Bom dia, cavalheiros, vão com Deus. Nós vamos descobrir hoje. Vamos começar a descobrir. E a semana que vem seguiremos. Aliás, desculpa. E nessa semana seguiremos dia a dia. Hoje é a primeira lição. A primeira lição ela vem nos falando. Desculpa, eu tô meio engasgado aqui. A primeira lição, com o título Conflito Cósmico, essa lição, essa semana, ela vai tentar nos explicar como nasceu o mal, como existe o mal, como se originou, como ele atua hoje e qual é a posição de Deus. Por que que Deus não destrói o mal? Hoje ele vai explicar, nessa semana, isso. Por que que o mal tem que conviver com o bem? Por que que pessoas boas precisam conviver com pessoas más? A resposta é sutil e importante. Porque não dá para saber quem é mal e quem é bom. Deus fala, calma, deixa que o tempo dirá. Verso para inculcar, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Para quem não está familiarizado com o texto bíblico, essa promessa 3,15, Gênesis 3,15, é a primeira, segundo os estudiosos da Bíblia, a primeira profecia messiânica. E Deus já chega metendo os dois pés no peito do cabra, da serpente, o grande dragão. Ele olha para Satanás e fala assim: você será inimigo. Bom dia, cavaleiro, vá com Deus. Você será inimigo da mulher. E mulher na profecia bíblica significa igreja. Então ele está dizendo, Deus está dizendo para Satanás, a serpente: você será inimigo da mulher. A mulher terá um filho e você... Não, primeiro Deus atua. E esse filho lhe esmagará a cabeça. Ou seja, esse filho vai matar você.
esse filho da mulher, o filho da igreja, vai matar você. E você vai morder-lhe o calcanhar, sua serpente. Trocando em miúdos, essa mulher é a igreja, esse filho é Jesus Cristo. A ação primeira que aparece é de Jesus Cristo, esmagando a cabeça da serpente. E depois diz, tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente, Satanás, feriu o calcanhar de Deus ao matar seu filho Jesus na cruz. Mas o filho Jesus esmagou a serpente justamente nesse momento, ao morrer na cruz, se entregar inteiramente. Ah, Deus, desculpa! E olha que eu não sei editar. Tem algum editor de plantão aí? Eu estou contratando. Por que Deus permite que o mal viva concomitantemente com o bem? Então Jesus vai explicar essa semana por que isso, tá bom? Existe um grande conflito entre Cristo e Satanás, e esse conflito é central para a teologia bíblica. Embora a ideia de um conflito cósmico entre Deus e os seres celestiais que caíram e se rebelaram contra o Criador seja um tema importante nas Escrituras, vejam lá, Mateus 24 a 30, Mateus 13, 24 a 30, Mateus 13, 37 a 39, Apocalipse 12, 7 ao 10. Embora também esteja presente em grande parte da tradição cristã, atualmente muitos cristãos rejeitam ou deixam de lado esse conceito. Já tem cristãos dizendo: bom dia, cavaleiro, vá com Deus. Amém. Já existe cristãos dizendo que Satanás não é tão mau assim e que Satanás merece ir para o céu. É só um filho rebelde. Não! Satanás é o originador do mal. Eu não entendo por que Deus não criou um plano de salvação para Satanás e seus anjos. Provavelmente Deus tenha criado, mas nós humanos não temos conhecimento. Então eu não sei. Provavelmente os seres celestiais, os anjos, eles tinham um outro modo de convivência com Deus. Não sei quanto tempo eles viveram no céu antes da rebelião. São perguntas que a Bíblia não responde e que a nós também não cabe ficar pensando. Mas eu penso. Às vezes eu quero saber por que Deus não fez um plano de salvação para Satanás. E se ele o fez, por que não nos informou? Não é da sua conta, José. As coisas reveladas a nós pertencem, mas as coisas que não foram reveladas são de Deus. De uma perspectiva bíblica, no entanto, o tema de um conflito cósmico, segundo o qual o diabo e seus anjos se opõem ao reino de Deus, não é algo que possamos ignorar sem perder muito do que tratam as narrativas bíblicas. Os evangelhos, por exemplo, estão repletos de referências ao diabo e aos demônios que se opõem a Deus. Inicialmente, nessa semana, vamos abordar como as duas perguntas a seguir podem ser respondidas de acordo com algumas passagens bíblicas fundamentais. Quais sejam as perguntas? Primeira, que parte das Escrituras ensinam que existe um conflito cósmico entre Deus e Satanás? Segunda, de acordo com as Escrituras, qual é a natureza desse conflito?
leitura da semana para a gente compreender bem esse assunto que é fascinante, interessante, delicioso. Mateus 13, 24 a 27, Gênesis 1, 31, Ezequiel 28, 12 a 19, Isaías 14, 12 a 15, Mateus 4, 1 ao 11, João 8, 44 e 45. Muito bem, o conflito cósmico está instalado, está instaurado e vai perdurar até que Deus coloque fim a toda essa balbúrdia. Eu estou enrolando para terminar aqui porque eu quero que o sol nasça ali, mas o sol tá difícil. Você estava com saudade dessa paisagem? Ah, eu também. Eu gosto de fazer as lives em casa, mas o dia que eu não venho aqui na borda do Tietê, eu não fico feliz. Eu adoro ver esse rio correndo. Tietê, eu amo você. Bom dia, vai com Deus. Bom dia, amém. Ó, acabei de inventar a música. Tietê, eu amo você. Eu adoro todos os rios. Eu acho que é porque eu nasci no meio, na beirada de dois rios, grandes rios, Paranapanema, Grande Rio Ivaí, e eu cresci na borda do rio Paranazão. Na borda do Paraná. Ah, que delícia! Comer peixe todo dia. E não estou falando de peixinho não, são peixões pintados, jaú, etc, etc. Muito bem. O que aconteceu com a receita de bolo? Vamos ouvir essa semana, agora já, sobre a maior parábola que explica o que acontece no céu, o que acontece na terra, dita diretamente pela boca de Jesus Cristo, Deus encarnado homem. O título hoje é, e lembrando, hoje já é domingo, domingão 23, 23, Senhor? Domingão 23 de fevereiro de 2025, o ano jubileu. 23 de fevereiro, ano jubileu. Leia agora Mateus 13, 24 a 37 e responda como essa parábola nos ajuda a compreender o mal que existe neste mundo. Jesus conta a parábola do semeador. O dono da fazenda vai lá, semeia grãos bons. Jesus contou a história de um proprietário de terras que semeou apenas boas sementes no seu campo. Contudo, o joio acabou brotando no meio do trigo. Quando viram isso, os servos do proprietário lhe perguntaram: patrão, o senhor não semeou boa semente no campo? De onde então veio o joio? Mateus 13, 27. Essa pergunta é parecida com a que muitos fazem hoje em dia sobre o problema do mal. Se tudo que Deus criou é bom, por que então existe o mal? Aí Deus responde: o agricultor plantou planta boa, mas um malvado veio, como é que ele diz aqui? Um homem mau, como é que é? Desculpa, dormi bem, mas já estou aqui abrindo a boca. Um homem mau, o inimigo fez isso.
Quem plantou o joio foi o inimigo, não foi Deus. Quem criou o mal foi o inimigo, não foi Deus. Jesus fala isso. O dono do campo respondeu à pergunta de seu servo dizendo... Ah, tá, aqui já é outra passagem, não é? Leia Mateus 13, 28 a 30, à luz da explicação de Cristo no verso 37 a 40. Esses fatos também esclarecem a natureza do conflito cósmico. Sim! Porque assim como o inimigo do agricultor colocou a semente de joio naquele campo, o inimigo de Deus colocou a semente do pecado nesse campo aqui da terra. A gente não pode entender o que aconteceu no céu, mas na terra ficou bem explicado. Deus plantou o jardim do Éden, colocou ali duas árvores, uma da vida, outra da morte. O inimigo plantou ali uma semente má. A semente da inveja foi plantada no coração humano, a semente da desconfiança, a semente do desespero, a semente da morte. Então, não foi Deus que criou o mal. O inimigo fez isso. O inimigo fez isso. E isso é explicado direitinho ali em Gênesis. Leia você também. Bom dia, meu jovem, tudo bem? Você está passando no YouTube ao vivo. Você acabou de passar no YouTube, fala bom dia para meus amigos. Bom dia. Vem aqui, moço, tá bonito. Eu tô no trabalho. Eu sei, mas daqui a pouco você chega lá. Vem cá, fala bom dia, manda eles compartilhar. Qual é o seu nome? Meu nome é Cícero. Meu nome é José. Ó, meu nome é José também, José Cícero. Ô, Prazer. Fala, manda eles compartilhar aqui, ó, pra eles verem você. Compartilha aí, ó. Peraí. Você vai trabalhar de quê agora, homem? Eu sou garçom. Ah, que legal, adoro garçom. Prazer. Compartilha no canal. Manda eles compartilhar. Compartilha aí. E se inscreva no canal do Dia das Pessoas. Entra lá, vou pra reconhecer. Valeu, tá bom? Tchau, José. Tchau, José. Entra lá e fala, ó, eu sou o José, aquele José. Vigia das pessoas, não esquece. Que menino simpático, bonito, não é? Você também se inscreva no canal, compartilha e dê o seu like. O dono do campo respondeu à pergunta de seu servo dizendo: o inimigo fez isso. Mateus 13, 28. Depois Jesus identificou aquele que semeia a boa semente como o Filho do Homem, que é ele mesmo. Mateus 13, 27. Além disso, explicou que o campo é o mundo. Mateus 13, 38. E que o inimigo que semeou o joio é o diabo. Com isso, Jesus Cristo descreveu de maneira bastante explícita que existe um conflito cósmico entre ele, Jesus, e Satanás. Porque existe o mal no mundo? O mal é resultado da obra do inimigo, o diabo que se opõe ao dono do campo. O inimigo fez isso, Mateus 13, 28. O inimigo fez isso. Quem é o inimigo? Quem é o inimigo de Deus? Satanás. Quem é o inimigo do homem? Satanás. Ele que plantou no coração do homem a desconfiança. Eu desconfio que Deus não é bom. Eu desconfio que Deus não quer que eu conheça tudo. Eu desconfio de Deus. Essa resposta, no entanto, desperta o seguinte questionamento: o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Os trabalhadores perguntam: quer, Senhor, que vamos lá e arranquemos o joio? Não, 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 não. Diz Deus: por favor, não mexa com o joio. Deus disse: deixa o joio crescer. Por quê? Eu não conheço, mas as explicações são: o joio, quando é plantado e cresce com o trigo, ele é muito semelhante. Não dá para você saber o que é joio e o que é trigo. Se você começa a arrancar o joio,
você pode arrancar algum trigo sem querer. Então o agricultor fala, não, deixe que o joio cresça junto com o trigo. Quando esse joio... Bom dia, vão com Deus. Bom dia. Oi, bom dia. Quando esse joio amadurecer, então quando o joio amadurece, ele fica diferente do trigo. Aí não tem como você colher trigo e joio junto. Quando esse joio, vá com Deus. Amém. Quando esse joio amadurecer, aí vai ficar mostrado para todos os camponeses o que é trigo, o que é joio. Aí ele vai lá e colhe o trigo e o joio e coloca em molhos diferentes e coloca em montes diferentes. O trigo vai para o depósito e o joio vai para o monte para ser queimado. Guiena. Entendeu? Então não fique se preocupando se na sua igreja existem pessoas boas e pessoas más. Existem pessoas boas e pessoas más. Geralmente a gente só vê os maus, não é? Mas deixa lá. Deus está dizendo, deixa. Quando amadurecer as suas obras. Vá com Deus. Quando amadurecer as suas obras. Então ficará claramente dito quem é joio, quem é trigo. É por isso que o mal existe. É por isso que Satanás está aí produzindo o seu artigo principal. Satanás é o joio do mundo. Satanás é o joio do universo. E agora ele está florescendo aqui na terra. Está todo mundo olhando e vendo que ele é Satanás, que ele está errado. Não adianta ele argumentar, porque as suas obras falam por ele. Então se você pertence à igreja A, B, ou C, ou D, ou F, ou G, ou H, ou Y, não se importe. Vai ter joio. Vai ter gente boa e gente má o tempo todo. Não se importe. Observe. Quando esse povo amadurecer, você conhecerá e saberá se é joio ou trigo. Pelos seus frutos os conhecereis. Disse Jesus. Depois, Jesus identificou aquele que semeia a boa semente como filho do homem, que é ele mesmo. O filho do homem é Jesus Cristo. Jesus Cristo planta a boa semente, Satanás planta a má semente. Além disso, explicou que o campo é o mundo. O campo é o mundo. A parábola está explicada por Jesus. E que o inimigo semeou o joio, é o diabo. Com isso, Jesus escreveu de maneira bastante explícita que existe um conflito cósmico entre Jesus e Satanás. Apocalipse disse, houve guerra no céu, Miguel e seus anjos brigou com Satanás e seus anjos e arrojou a terça parte desses anjos na terra. Com isso, Jesus escreveu de maneira bastante explícita que existe um conflito cósmico entre Satanás e ele mesmo. Por que existe o mal no mundo? O mal é resultado da obra de um inimigo, o diabo, que se opõe ao dono do campo. O dono do campo é Deus, o dono do campo é Jesus, o inimigo é diabo, é o diabo que planta o mal. É o diabo que faz o mal. O mal não é de Deus. Ontem, meu amigo disse que perdeu a mãe sexagenária. Por certeza, meu irmão, hoje vai ter gente no velório falando foi a vontade de Deus, Deus quis assim. Não é. Não foi vontade de Deus que as pessoas morram. Não foi vontade de Deus que as pessoas morressem. O inimigo de Deus fez isso. O inimigo de Deus fez isso. Satanás fez isso. Sua mãezinha faleceu. Não foi Deus que fez isso. Satanás fez isso. O inimigo de Deus. Quando alguém vai chegar hoje e vai falar para você a vontade de Deus, não é. Não é a vontade de Deus que pessoas morram. Não foi vontade de Deus que pessoas morressem. Não foi vontade de Deus que inocentes ficassem doentes. Não foi vontade de Deus que uma criancinha de 3 anos pegasse leucemia e morresse.
Minha irmãzinha petititica, acho que tinha entre 2 e 3 anos. Eu não entendia isso. Eu tinha a altura de uma mesa, porque eu lembro olhando ela assim, sendo velada na mesa. Os meus olhos estavam à altura dela. Eu não estava entendendo aquela cena. Não estava entendendo. Aí à tarde apareceu um caminhão e levou a minha irmãzinha. Ela foi colocada no soalho duro do caminhão e levada até o centro. Lá arrumaram um caixão para ela. E o caixão era menor do que o corpinho dela. Então tiveram que quebrar as pernas dela para caber dentro do caixão. Não foi Deus que quis isso. Não foi Deus que planejou isso. O inimigo de Deus fez isso. O inimigo de Deus planejou isso. Bom dia, vamos com Deus. Boa caminhada. O inimigo de Deus fez isso. A morte é resultado direto. Desculpa. A morte é resultado direto da ação do inimigo de Deus. É o Satanás que distribui maldades. Bom dia, cavaleiro. Vá com Deus. É Satanás que distribui maldade. É Satanás que faz o mal. Não é Deus. É Satanás. É Satanás. É Satanás. Ele está lutando para dizer aos povos: eu não existo. Satanás não existe, a maldade é do homem mesmo. Não é. A maldade está introjetada em nossos corações, mas foi plantada por o inimigo de Deus. Existe um grande conflito entre Deus e esse seu inimigo, Satanás. A criatura amada se tornou contra o Criador, o inimigo de Deus. Em outras palavras, por que não acabar com o mal agora mesmo? Não façamos isso. O Senhor respondeu: porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Mateus 13, 29 e 30. Compare com Marcos 4, 29. De acordo com a parábola, Deus acabará com o mal, mas arrancá-lo antes do momento certo resultaria em danos colaterais irreversíveis que acabariam... Olha os carinhas ali. Vou tirar você aqui do suporte para mostrar aqui, ó. Na maior cidade do país, na cidade mais rica do país, ainda existe cavaleiros. Eles estão indo lá, pocotó, pocotó, pocotó. Não é legal, gente? Nós estamos aqui no alto da ponte do rio Tietê, na cidade mais rica do país, Barueri. Eles também têm dinheiro. Ali à frente tem um conjunto residencial, aqui mais à minha esquerda o shopping da cidade. Aqui que você está vendo entre as árvores, tá vendo? Tem ali um guindaste, eles chamam de grua. Estão construindo a maior usina recicladora aqui da região. Esse aqui é o grande rio Tietê. Já que eu tirei você do suporte, eu vou caminhar um pouco com você para encerrar a liçãozinha, tá bom? Não tem problema, a lição ficou um pouquinho maior, mas hoje é domingão, você tem bastante tempo, eu tenho bastante tempo, estou fazendo uma bela caminhada, saí de casa lá pelas 6, estou indo pro Parque Ecológico, ida e volta vai dar mais ou menos 22km. Sim, meu amigo, hoje eu pretendo, com a graça de Deus, o vigia das pessoas, dar 22.000 passos ou mais. Vem comigo!
Volta e meia eu tô fazendo essa caminhada, viu? Se você quiser vir comigo um dia, é só colocar aí nos comentários. Compartilha esse vídeo, meu amigo. E para encerrar a lição de hoje, vamos fazer aqui uma perguntinha que está aqui no rodapé da lição. Quais são alguns dos riscos de se tentar arrancar o joio nesse momento, ao mesmo tempo, por isso, não significa que devemos simplesmente ignorar o mal? É complicado. Não devemos arrancar o joio, porque assim a gente corre o risco de arrancar trigo bom. Mas ao mesmo tempo, tem algum joio que já dá para perceber que é joio mesmo. Vá com Deus! Já dá para perceber que é joio mesmo. Então a gente precisa ficar atento. A gente precisa ficar atento ao dia a dia, não é? Porque o homem é mau continuamente. Desde a queda do Éden, o homem só pensa no mal. E esse problema só vai ser acabado, terminado, só vai ser finalizado quando da volta de Jesus. Aí sim, ele vai acabar com todo o mal. Pecado e pecadores serão destruídos para sempre. Amém? Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.